Bom dia, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Era o Eduardo Bolsonaro pedindo para os empresários saírem do Brasil e investir lá nos Estados Unidos. Mas vamos trazer antes o Randolph, para o professor já entrar nessa aqui comentando. Olha o Randolph falando sobre a questão dos patriotários. Eu acho que isso é que distingue patriotas de ocasião e patriotas de verdade. Patriota de verdade une o seu país diante de uma agressão externa. Patriota de verdade estende a mão para aqueles que, inclusive, foram oposição. Eu considero lamentável ontem, por exemplo, uma comissão da Câmara dos Deputados ter aprovado uma moção de apoio ao agressor, uma moção de louvor ao agressor, no dia que o agressor ataca o nosso país. Não se trata mais de situação ou de oposição, se trata do Brasil, se trata dos interesses do nosso país. O Reginaldo, professor Reginaldo, a comissão de... Foi logo a comissão de Relações Exteriores que aprovou uma moção de louvor ao Trump. O que o senhor achou dessa ideia? Bom, boa tarde, Yuri, Azenha, prazer estar aqui com vocês. Desculpe, estava cuidando do neto aqui, passou da hora. Olha, eu estava pensando sobre essa questão outro dia. Eu sempre tento fazer um balanço, né? Se isso é novo, não é, o quanto é novo. Qualquer fato que aparece, a gente vê. Eu diria o seguinte, eu acho que, e no Brasil especialmente, havia a direita, realmente dentro da direita, no campo da direita, havia uma direita nacionalista, principalmente no campo dos militares, né? Mesmo no campo dos militares, também a gente não pode se iludir que havia uma direita entreguista, mas que disfarçava, né? Assim como também no campo civil, que sempre disfarçou, né? Eu acho que a diferença hoje é que está escancarado isso, né? Todo mundo lembra, ficou famosa essa frase, eu fui também lembrado, Juracir Magalhães, que foi o primeiro ministro de Relações Exteriores após o golpe de 64. E a frase dele que ficou famosa tudo que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. Então, isso não tem novidade, está de volta isso. Tudo que os Estados Unidos fizer é bom, independente do que ele faz, né? Então, não há relação de dominação, não há relação de exploração, não há nada. Tudo que é para os Estados Unidos é. Hoje em dia, perdeu a vergonha. Eu acho que também perdeu a vergonha e vai cada vez mais despudorado. Por quê? Porque entendo que a direita aqui, a extrema-direita, depende dos Estados Unidos. Ela não consegue se manter, ela não consegue se estruturar sem a ajuda, né, da direita americana, seja ajuda de grupos empresariais, políticos, e seja o caso que agora o Trump está no governo. Então, eles sempre se pautaram por isso, né? E agora tenta, de uma forma esdrúxula, eu acho que alguns perceberam que houve um erro. Eles perceberam isso. Então, estão fazendo na medida do possível para tentar consertar isso, né? Há uma outra interpretação que fizeram isso para colocar o bode na sala, família Bolsonaro, e depois tirar, né? Falar que foram eles que conseguiram. Mas eu tenho dito que não é bode, é dinossauro. Eles colocaram um punhado de dinossauro na sala, e agora como é que vai tirar isso, né? Então, acho que, de um lado, mostra também essa fraqueza, né? E eu acredito também, né? Tomara que os grupos econômicos, por fim, passem a desconfiar. Ninguém ingênuo de achar que as elites vão apoiar Lula. Claro que não. Mas, por circunstância, perceber que os problemas que ele traz para a economia nacional, não é para um grupo e outro, é para toda a economia nacional que vai atingir todo mundo. Então, eu, fazendo um balanço aí desse episódio, eu acho que foi um desgaste muito grande da direita, da extrema-direita,
e além do desgaste político, é um desgaste moral, né? As pessoas se rebaixarem desse jeito é um negócio impressionante. Ô, Nasser, tem uma análise que, inclusive, a gente ouvi ontem na Paulista, a gente aqui no Fórum 11h30 já ouviu sendo feito, e eu queria ouvir você sobre isso, que é a de que o Trump iniciou essa ofensiva, de alguma maneira, por conta da reunião dos BRICS aqui no Brasil, que a reunião dos BRICS teria jogado uma espécie de holofote e o Trump teria aproveitado esse holofote para fazer os ataques. Eu queria saber como você interpreta isso, se de fato é uma ofensiva do Trump contra os BRICS ou se é uma ofensiva do Trump contra o Brasil, especificamente, que poderia, enfim, afetar o bloco em outras circunstâncias. Eu acho que é uma ofensiva. Ser uma ofensiva contra o Brasil é atingir o BRICS. A China já respondeu. O Brasil é um dos países mais importantes do BRICS. Mas veja só, eu estava também especulando nisso. Tem uma especulação, há vários motivos. Também das Big Techs, que foi levantado. Mas seja qual for o motivo, sempre a gente analisa o seguinte, que burro ele não é o Trump. Então, assim, com o que ele fez, então, as hipóteses. Alguma possibilidade de livrar o Bolsonaro do processo? Zero. Pelo contrário, conhecendo o Alexandre de Moraes e outros, e qualquer um vai ficar muito mais orgulhoso e com brio. Então, ele não vai reverter isso. Não vai reverter a posição do Lula em relação ao processo do Bolsonaro, até porque o Lula não pode fazer nada. Ok. Não vai reverter as Big Techs, a questão da regulação, tudo que vier das Big Techs. E não vai da economia do Brasil com a China. Ou seja, é uma medida, quando a gente fala poder é a capacidade de influenciar. E aí você usa vários meios para conseguir a influência. O que ele está fazendo, de todo modo, é rejeição. Quer dizer, ninguém vai querer isso. Quer dizer, o Lula não vai fazer, o Supremo não vai fazer, ninguém vai retroceder, pelo contrário. Eu expôs. Então, eu fico pensando qual o intuito disso. Né? Quer dizer, nesse sentido. Então, deve ter outros objetivos que não sejam esses que estão explicitados na carta. Porque da carta ele não vai... Que não sejam conhecidos, né? Caíram aí o Yuri e o professor por um momento. Outros motivos que... Oi, gente, tudo bem? Caiu, né? Tô notificado aqui que caiu a transmissão, mas acho que o Azenha já está voltando. Já voltei, o professor não voltou, ele estava dizendo que ele acreditava que existam motivos obscuros que ainda não estão explícitos. Eu também acho, viu, Yuri, enquanto o professor volta, que pode ser que o Trump esteja mirando em alguma concessão do Brasil que a gente não sabe qual é. É isso, professor? É isso. Olha, você sabe que é isso. Quando alguém fala, quer dizer, expõe demais os seus objetivos políticos, é porque, na verdade, eles estão desviando a atenção e é outro. Uhum. Entendeu? Porque, veja, eu fiquei pensando, nenhum desses ele vai conseguir. Pelo contrário, ele reavivou uma resistência maior. Então, nesse momento, há uma resistência muito maior a ele, à extrema-direita aqui, ou seja, um reavivamento, acho que o Azenha estava falando isso, vocês,
da ideia nacional, do sentimento nacional, de unidade nacional. É isso que ele conseguiu, né? E alertar também para o que alguns economistas aqui no Brasil têm dito, de chamar a atenção, né, da economia brasileira para diversificar mais ainda a exportação, não ficar dependendo dos Estados Unidos, porque o que está gerando isso do Trump? Não é só para o Brasil. Ele está avisando, inclusive, assim, o Vietnã, país do leste asiático, né, que economias em ascensão. Então, pessoal, veja, esses países vão ficar permanentemente em instabilidade, você não sabe o que vai acontecer. Isso não existe. Então, vão, a médio prazo, vai começar a deslocar a economia, a exportação para outros lugares. Né? Fiquei pensando na situação desse empresário aí que está com esses contêineres, um peixe, 50 contêineres, coisa de louco. A Embraer, quer dizer, vai desviar isso para outro lugar, porque como é que vai ficar com os Estados Unidos? Vamos supor que ele volta atrás, diminui. De repente ele vai a outra. É imprevisibilidade. É isso que então, na política internacional... Professor, ao sair da Casa Branca hoje, o Trump foi lá visitar o pessoal do Texas, que está sob a água, e ele disse: em algum momento eu vou conversar com o Lula. Ele falou isso hoje, explicitamente. Não vi. Em algum momento eu vou conversar com o presidente Lula para a gente falar. Então, eu estou a impressão que o senhor tem razão nesse sentido. Alguma coisa ele quer que ele não explicitou, eu acho, sabe? Porque ele sabe que o STF não vai voltar atrás, não vai sair anistia de jeito nenhum. Então, alguma coisa ele está mirando. E ele sempre vai, né? Ele já ganhou o apelido de taco. Trump always chickens out. Quer dizer, então, assim, alguma coisa ele está querendo aí, que ele está falando em conversar com o Lula, ué. É isso. Agora, o que eu estou dito é o seguinte: isso que ele está fazendo assusta e todo mundo, inclusive seus aliados, porque que eu estava dizendo é imprevisibilidade. Você não sabe o que vai acontecer. Canadá, México, Vietnã, quer dizer, Brasil. Como é que as pessoas vão... Como é que você vai ter um mínimo planejamento na parte de exportação, na economia internacional? Você não tem. Então, é uma coisa assim, ele pode pegar isso no início, mas o que vai acontecer a médio prazo? Um afastamento desses mercados, com certeza. Ele está criando um problema para ele, né, professor? Porque com a imprevisibilidade, o que o empresário mesmo aqui no Brasil pensa? Putz, é melhor eu arrumar um comprador lá na Indonésia, porque a Indonésia não vai fazer loucura. Eu acho que ele acaba empurrando, né, os países para se... Com certeza. Eu acho que nesse sentido também tem a questão do próprio importador americano, que não tem como ter um mercado, né? Você não consegue importar nada. Ele vai perder na base. Inclusive, eu queria saber isso, professor. Como que você acha que a política interna dos Estados Unidos vai seguir reagindo, né, a esses arroubos do Trump acerca das tarifas? Ou seja, tem problemas econômicos e políticos também, né? Olha, a questão de Gaza, ela tem demonstrado o quê? Tem demonstrado que há um desnível profundo entre a opinião pública e os representantes. Quer dizer, não é só em questão de Gaza, mas tudo bem, isso explicitou, né, um distanciamento dessas democracias, chamadas democracias liberais ocidentais, entre o público e o representante. Então, isso você está dizendo, eu acredito que vai atingir o público. Mas até isso repercutir os representantes. Olha, a situação é difícil. Está numa anomia esse Congresso americano. No depoimento do Krugman, ele diz isso. O Paul Krugman diz: fosse em outros tempos, teria impeachment, mas do jeito que está o Congresso americano, não vai dar. Ninguém nem levanta essa hipótese. Né? Então, está uma situação de paralisia nos Estados Unidos. Né? É o imperador, porque o Congresso não faz nada, o Judiciário, a Suprema Corte tem, na maioria das vezes, tem subscrito o que ele está fazendo, tem sustentado ele, Suprema Corte,
Então, aquele chamado ideal do equilíbrio de poderes, da balança de poder, foi para as cucuias. E o distanciamento da opinião pública. Esse é o problema. Não só os Estados Unidos, estou dizendo porque Inglaterra, França, também está acontecendo. Mesma coisa. É uma grande crise essas democracias. O caso da França, que a gente é bom sempre lembrar, a esquerda ganhou a eleição, cadê? Fizeram o que fizeram, jogaram no lixo os votos, jogou no lixo. Democracia parlamentar francesa foi para o lixo. Então, volta e meia isso tem acontecido. Esse é o problema. Agora, acredito que o público americano vai sofrer. Agora, o que é instância é uma reação do consumidor, né? Esse é um problema. Não é uma reação. Por quê? Para se transformar numa reação política, tem que ter organizações, tem que ter partidos, mas cadê elas? Cadê essas organizações de partidos? Isso é um grande problema que está acontecendo nos Estados Unidos. E o Partido Democrata completamente fora de tudo, né? Porque era um momento deles se pronunciarem. Mas essa questão vai reverter em algum momento, quando os Estados Unidos está revertendo. Né? A política internacional, em várias coisas, eu costumo dizer que é igual um transatlântico. Sempre dou esse exemplo. Se você mexe um pouquinho, você não vê nada. Você vai ver lá na frente que o transatlântico vai para outro lugar. É aqui. Hoje, professor, amanhã, será que esse jovem... médio prazo vai aparecer. Professor, será que esse jovem candidato a prefeito de Nova York surpreendeu todo mundo? Já é uma sinalizaçãozinha de que está tudo errado lá? O StreamYard está nos boicotando, né? Boicotando. E olha, Yuri, eu sugiro então que a gente se despeça da audiência, porque, desculpe, vai ficar pela metade a fala do professor, porque o StreamYard está aqui. Antes, só trazer aqui o Fazuelison. Trump quer atrair investimentos para os Estados Unidos. É isso, Fazuelison. Quem vai investir em um país com regras alteradas diariamente por um megalomaníaco, professor? Quem é que vai investir lá com essa ideia aqui, o Fazuelison? Obrigado, Fazuelison. Especulador, né? Quem gosta disso é especulador. A especulação está mil. E outra coisa, o próprio Trump citou, acho que foi antes de ontem, dizendo do lucro. Ele só olha isso, que está tendo as big techs. Então, os Estados Unidos está de volta, ele falou. Olha aí o tanto que está ganhando. Não está olhando para outros setores da economia dos Estados Unidos. Não está nem aí. Como ele é um cara de cassino, outro dia eu vi um analista americano falando, o pensamento dele é de um apostador de cassino. O apostador de cassino é o hoje e amanhã, o máximo, não tem depois da manhã. Não quer saber de... Então, os Estados Unidos, hoje, já não tem estratégia. A gente via discutindo estratégia, que são coisas de médio e longo prazo. Não é só na economia, na política, na área, vamos dizer, geopolítica, militar, você não sabe qual é a estratégia. A única coisa é assim, vamos disputar com a China. Só isso, não tem mais nada. Você não sabe. Você não sabe o que eles querem no Oriente Médio. Quer dizer, quando eu falo não sabe o que quer, a pessoa vai falar, sei, quer dominar, tal. Não, eu sei que é isso. Mas não é um sistema de alianças, com quem que ele faz, por que ele almeja. Você não sabe. O cara está negociando com o Irã. E, de repente, ataca o Irã. Como é que pode um negócio desse, gente? Olha, e isso não tem nada de esquerda, não tem nada de progressista. Eu comecei em relações internacionais há muitos anos lendo quem? Kissinger. Entendeu? Então, o Kissinger, a tese de doutorado dele é sobre o Congresso de Viena, que ele fala que é o nascimento da diplomacia moderna. E lá ele vai dizer isso, a imprevisibilidade acaba com a política internacional, a expectativa que você tem de ser agredido, quer dizer, tudo isso aí gera instabilidade. Kissinger, que era um cara de direito. Então, quando eu fiquei pensando se ele estivesse vendo esse negócio aí que está acontecendo. É um negócio inacreditável. Quer dizer, não é o perfil, né, nem do conservador americano. Ele extrapolou completamente tudo isso. Agora, está tendo apoio, então também não vamos dizer que é o Trump.
né? Quer dizer, está representando setores da sociedade americana, porque se não fosse assim, ele já estaria impedido de fazer, né? Então, ele é muito mais representante do que o condutor disso, né? Mas ele vai se estrepar. Os Estados Unidos, ele não, os Estados Unidos. Ele vai sair bem da história. Mas ele vai se estrepar. O mundo hoje não comporta isso, né? O contexto não comporta isso mais. Dos Estados Unidos faz, apesar de todo o poder dos Estados Unidos. Professor, uma notícia que a gente não trouxe hoje, embora estivesse prevista, eu vou encerrar com ela, é o artigo que o Lula publicou, o presidente Lula, em jornais do mundo todo. O senhor leu o artigo, o que o senhor achou? O Lula fez, eu achei muito bem escrito, acho que o Celso Amorim teve um trabalho danado ali para escrever o artigo, hein? Muito bem escrito. Não é que o Lula não saiba escrever, gente, antes que você diga, é porque o Celso Amorim é a cabeça pensante ali. Não, eu gostei muito das entrevistas que ele deu. Mas o Lula, não adianta aqui replicar que todos os problemas, é um líder nacional, é um homem de Estado, Lula. Sempre foi um homem de Estado. Ele está dando, para além de ser progressista esquerda, ele é um chefe de Estado. Isso que é importante dizer, né? A volta e meia ele traz isso. Você vê, a jornalista lá da Globo quis... mas foi... que não tem nada a ver o caso. Você foi lá visitar a Kirchner, né? Sim, visitei, a justiça da Argentina autorizou. E outra, o que ele fez com a Argentina? Nada, mano. Ele deu um ato, quer dizer, ele é um estadista, né? E como você está dizendo, olha, eu sempre lembro isso, do Celso Amorim com o Lula. Foi um bom casamento, né? Porque, na verdade, e o Celso Amorim sempre diz isso, o Celso Amorim era, enfim, no bom sentido, um burocrata do Itamaraty. Quem lembra do Celso Amorim, ministro do Itamar? Ninguém. Porque o Itamar era zero. Com o Lula, ele cresceu. Ele cresceu nesse sentido. Então, ou seja, ele entende o Lula, ele entende como o Lula está pensando. Portanto, ele traduz o que o Lula pensa em palavras, em escrita. Mas, claro, é a cabeça do Lula que está ali e é o texto lá, muito bom, e acredito que está tendo uma ótima repercussão nos meios internacionais. Quer dizer, só para quem não leu, professor, eu vou ler um trechinho que é assim: não há alternativa ao multilateralismo. Aí começa, já fala, o ano de 2025 pode entrar para a história como o ano em que a ordem internacional desmoronou. A ordem a partir da Segunda Guerra Mundial. Achei muito bom o artigo, né, Yuri? Isso aí é o Celso que tem dito. Eu, modéstia à parte aqui, discordo disso. Faz uns 20 anos que a ordem internacional acabou, né, professor? Não, eu diria assim, faz isso, mas mais do que tudo. Porque quando se diz que a ordem internacional desabou, a ordem internacional pós-Segunda Guerra, é porque acredita-se ou divulga-se que tinha uma ordem internacional baseada no direito e nas instituições internacionais. Isso sempre foi uma mentira. Eu tenho lembrado o seguinte, os cursos de Relações Internacionais estão comemorando 80 anos da ONU. Junho. Em agosto foi 80 anos do quê? Eu faço teste em sala de aula. De Hiroshima e Nagasaki. Quer dizer, um mês e meio, o presidente Truman, que assinou a Carta da ONU, autorizou um genocídio. E esse é o nascimento dessa ordem, colonialismo, todos esses anos. Então, nesse aspecto, eu discordo. Eu entendo o que o Celso Amorim quer dizer. É a ordem liberal. A ordem liberal internacionalista americana. Essa sim. E aí já está, como o Yuri diz, já há um tempo está vindo uma outra. Porque tem nuances, mas a gente não nota tanta diferença do Biden para o Trump. O Biden não tinha esses arroubos. Mas veja, direito internacional, as instituições internacionais, todas prezadas pelo Biden. E, de certa forma, pelo Obama. E lá atrás, pelo Clinton. Então, é uma ilusão isso também. Por isso que eu vi um artigo do Celso Amorim sobre isso. Essa parte aí, eu acho que o Lula precisa
discordar. Ou seja, o que eu diria é o seguinte: não desabou. Ela está sendo substituída já gradativamente por uma outra, e no sentido gramsciano. Ela não nasceu a outra, mas aquela está acabando e não nasceu a outra. Né? Nós estamos num momento de transição. Mas, de qualquer forma, o que é importante, que eu acho que trouxe, é a questão dos BRICS. Essa é a grande questão. Essa é a grande questão. Se eles têm problema de não ser um bloco ainda, não é um bloco ainda. Ou seja, tem gente no BRICS que é muito próximo dos Estados Unidos. Emirados Árabes, a própria Índia. Não é um bloco. Mas é um momento, é um processo de formação de consensos que se afastam do Ocidente. Isso é importante. E a perspectiva do comércio, isso o Lula falou na entrevista, também tem dito, do comércio não necessariamente ser feito sempre em dólar. Isso ele está preocupado, Trump. Isso eu acho que mais do que Big Tech. Minha opinião aí é essa. Mais do que Big Tech e Bolsonaro e tudo, é a questão da perspectiva de desdolarização, porque ela é real. É pouca ainda, mas ela é real. Então, a tendência é uma tendência importante aí. Ou seja, ele não sabe, só para concluir, o que ele está em parafuso é que os Estados Unidos, já desde o Obama, ali atrás, do Bush, elegeu a China como grande inimigo. E não sabe enfrentar a China. Está perdendo em tudo. É isso. Está perdendo em tudo. Ele não consegue enfrentar. E não consegue enfrentar num campo que os Estados Unidos sempre se gabou, que é o campo da economia. Né? Sempre, claro, tem a questão militar, mas a economia, o que um analista americano falou que é ele diz, esse analista é interessante, é um cara de direita, mas ele é muito bom. Ele fala que tem o hard power militar, o soft power, e tem o stick power, poder pegajoso, que é a economia. Ela não é soft, ela pega e puxa você para o seu lado. E que os Estados Unidos trouxe muita gente do lado dele na Guerra Fria pela economia. Hoje está afastando. Essa é a questão. Está afastando. Está perdendo o campo. Né? E ele não está sabendo lidar com isso. Aí é que está. Então, eu estou querendo assim, queria tirar uns anos sabáticos para só ficar lendo, estudando o que está acontecendo lá nos Estados Unidos, porque me parece que eles estão bem perdidos. A elite e tudo. Ou seja, quando eu falo que está bem perdido, eles se dão bem a curto prazo, médio. Mas longo prazo, ali não tem muito jeito. Você estava perguntando do prefeito, né, do candidato. Ué, é um grande nome, Azen. É um grande nome e tudo, mas é um fenômeno nova-iorquino, né? Esse é o problema. É muito estilo Nova York, né? Não sei se ele... Mas é surpreendente, né? Surpreendente. Muito interessante. Esse foi Reginaldo Nasser. Queria agradecer você, professor, pela presença aqui no Fórum 11:30. Sempre a porta está aberta para sua análise aqui na TV Fórum. Muito obrigado, viu? Obrigado. E antes de tudo, eu queria dar um abraço na Zen e cumprimentar pelo trabalho dele no Irã. Depois eu quero conversar com ele. Em privado e em público. Eu estou muito, muito curioso, gostei muito. Parabéns pelo trabalho. Destoa de tudo quanto é coisa da mídia aqui no Brasil. Só você vai fazer uma professor. Vindo do senhor é uma coisa maravilhosa. Então, parabéns mesmo, de toda honestidade de estar louvando o seu trabalho aí. Opa. Até mais. Um abraço.